Meus queridos, mais uma semana. Ontem, sexta-feira, eu não pude gravar aqui a continuação do nosso estudo de Atos dos Apóstolos, porque tinha uma obra, tem ainda uma obra aqui no prédio, mas hoje não vai funcionar, que é um barulho insuportável, não tinha como, não havia como. Mas vamos prosseguir da onde paramos, Atos 7, versículo 54, a morte de Estevão. Estevão estava diante do Sinédrio, nessas últimas partes, essas últimas semanas, falando para os judeus, para os sacerdotes, enfim, para o povo de Deus original, sobre o que havia acontecido no passado e como o Senhor Deus os havia conduzido até aquele momento, pós-mortem e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Estevão foi preso, denunciado por estar pregando sobre o Senhor Jesus, sobre aquele homem, ser da seita dos nazarenos. Foi a um tribunal de inquisição e estava lá acabando de explicar sobre isso tudo. E aí, quando os membros do Conselho Superior ouviram o que Estevão disse, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus. Não pensem vocês que, se vocês estiverem diante da morte iminente, diante dos tribunais, na cova dos leões como Daniel, que o Senhor Deus vai abandoná-los naquele momento. Nós vamos receber o bálsamo do Espírito Santo e os céus do Senhor vão se abrir diante dos nossos olhos, e dentro da fogueira, como foi com Abdenego e seus companheiros, em vez de 3, haverão 4. Haverá um anjo conosco, ou com quem mais estiver diante da inquisição do inimigo. E viu também o Senhor Jesus em pé ao lado direito do Senhor Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem. Quem falava muito do Filho do Homem foi Enoque, uns 8.000 anos antes, na época do dilúvio. Quem ler, ou leu, ou busca se informar no livro de Enoque, vai ouvir muito a alusão ao Filho do Homem, porque Jesus, como eu sempre digo, sempre existiu. Em pé, ao lado direito de Deus. Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito do Senhor Deus. Mas eles taparam os ouvidos, e dando altos gritos, avançaram todos juntos contra Estevão. Nós vemos muito essas cenas hoje em dia, né? As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, e hoje nós estamos bem próximos do governo do anticristo, que eu sempre digo que é inevitável. É a vontade de Deus, como foi a morte do Senhor Jesus, era a vontade de Deus, e é impossível, como eu sempre digo, fazer um omelete sem quebrar os ovos. Então, o governo do anticristo está vindo aí, e as forças do inimigo estão se voltando fortemente contra os cristãos, contra os que põem em prática a palavra do Senhor e a professam e levam a boa notícia do Evangelho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a salvação a todas as pessoas. Não se enganem.
A perseguição está aumentando, em muitos países estão havendo mortes, decapitações, fogueiras, prisões e etc. E isso está chegando aos outros países, inclusive ao Brasil. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas capas com um moço chamado Saulo, o nosso Paulo de Tarso, o apóstolo. Foi quem segurou as capas para que eles apedrejassem Estevão mais à vontade. Guardem isso. Esse mesmo Paulo que nós vamos falar muito aqui, brevemente. Enquanto atiravam pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Veja bem, recebe o meu espírito. Gosto muito disso. Não esqueça isso. Nos seus momentos de aflição, de perseguição, clame o Senhor Jesus. Clame pelo Senhor Jesus. Entregue a Ele sempre o seu espírito, para que seja embebido pelo poder infinito, pela paz infinita, que excede todo o entendimento, todo o conhecimento do Espírito Santo, mesmo nas situações mais difíceis, situações de morte e outras mais. Depois, ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Senhor, não os condenes por causa desses pecados. E depois de dizer isso, morreu. Para aqui, para esse planeta, porque nós não morremos. Nós vamos para o Senhor Jesus. E Saulo concordou, Paulo, que matassem Estevão. Ora, até aqui, o Evangelho estava sendo pregado exclusivamente aos judeus. Depois de matarem Jesus, que ressuscitou com o seu corpo e nos trouxe a ressurreição da carne e a vida eterna pelo poder infinito do Espírito Santo, eles trataram de matar uma testemunha, Estevão, apedrejado. Foi a primeira vítima, o primeiro mártir, como testemunha do Senhor Jesus. Então estejamos na linha de frente de combate. Isso é sério, sério, muito sério. É momento de tomar posições, é momento de declarar abertamente o Senhor Jesus Cristo, a ressurreição, a vida eterna, o perdão dos pecados e o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É esse momento, para isso que existem os achados, para irem buscar os perdidos. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. E, como sempre, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, o Filho amado, o Cordeiro de Deus, o nosso Redentor, o nosso único e exclusivo Salvador, a quem deve ser dedicada toda, completamente, 100% da honra e 100% da glória, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, em meio a inimagináveis, terríveis e horrendos sacrifícios, castigos, agressões, injúrias, difamações. Senhor,
tem misericórdia desse povo, tem misericórdia dos teus eleitos. Nos ajuda nesse momento a levarmos a palavra aos teus escolhidos, Senhor. E tem misericórdia desse povo que não sabe o que está fazendo. Eles nunca sabem o que estão fazendo. Estão cegos, ficam cegos, gritam, se debatem e querem impor, por força do inimigo de nossas almas, a mentira contra a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe-nos, Pai Celestial Todo-Poderoso, no nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder infinito do Espírito Santo, na força dos Teus anjos, nas regiões celestiais. Amém, e amém, e amém.